Fala pessoal, boa noite. Estamos de volta aqui com o nosso Protocast. Hoje é o Protocast número 8 e a gente tem um tema muito especial que a gente trouxe para vocês. Bem-vindos. Boa noite, meninas. Boa noite. Estamos aqui hoje para falar sobre lipedema, uma doença relativamente nova, mas que vem ganhando tanto burbúrio por aí. Então, nós vamos esclarecer todas as dúvidas sobre lipedema, que é uma doença que acomete mais de 12% aí das mulheres brasileiras. Então, ela tem uma prevalência muito alta, mas ainda uma doença muito subdiagnosticada, né, Rafa? Não, com certeza. E o motivo principal da gente fazer esse podcast hoje é porque o mês de junho foi eleito, né, o mês de conscientização da doença, que é o lipedema. E a gente está fazendo algumas campanhas esse mês relacionado a isso. E o podcast vai ser muito especial hoje, porque a gente trouxe toda a nossa equipe aqui para dentro do estúdio para conversar, como uma equipe multidisciplinar que a gente é, sobre todos os tratamentos que a gente realiza na clínica, né? E que favorece aí muito a evolução do paciente que tem lipedema. Exatamente. E eu tenho uma causa pessoal, eu sou portadora de lipedema, eu diagnostiquei o lipedema na minha segunda gestação. Então, é uma doença que é crônica, ela não tem cura, mas ela tem sim um tratamento e a gente consegue aliviar os sintomas e melhorar muito a qualidade de vida dessas pacientes. E fazer a cirurgia plástica, que seria aí a cereja do bolo aí no final do tratamento do lipedema. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho. Só para contextualizar todo mundo, o lipedema é uma doença da gordura, é uma proliferação anormal da gordura, principalmente nas pernas, mas a gente também tem um acometimento dos braços. Então, 30% das mulheres, elas têm esse acometimento dos braços. É uma doença que, como eu falei, mulheres, por que mulheres? Porque infere-se que tenha uma relação com o hormônio, com o estrogênio, que é o hormônio feminino. E a gente vê que o lipedema geralmente ele é diagnosticado ou ele se acentua nas grandes oscilações hormonais da mulher. Então, por isso, tem essa relação com o hormônio feminino. Existe sim relatos na literatura de lipedema em homens, mas isso são casos bem raros, geralmente associados a algumas síndromes genéticas. Então, é uma doença quase que exclusiva de mulheres, né, Rafa? Sem dúvida. E aí, apertando a tecla SAP, qual que é o diagnóstico? Qual que é a história clássica da paciente com lipedema? Como que ela chega no consultório pra gente? Essa é uma paciente que eu acho que todo mundo vai identificar, ou conhece alguém, ou tem alguém próximo, ou a paciente mesmo. É aquela paciente que, na maioria das vezes, ela tem uma dor nas pernas, principalmente. É aquela dor que vem geralmente no final do dia. Ou, se não é dor, é aquela sensação de peso, que também pode vir acompanhada com aquele edema no final do dia. Às vezes, muitas mulheres relatam da tirinha da sandália que fica marcada no final do dia. Então, isso é algo que atrapalha muito, que mexe muito com a qualidade de vida dessas mulheres, porque é uma dor intensa e muitas vezes elas não sabem do diagnóstico e acham que têm as pernas cansadas ou as pernas inchadas. A gente pode ter também aqueles hematomas, que são aqueles hematomas espontâneos, que às vezes a paciente não sabe nem aonde bateu e de repente aparece aquele hematoma. E também podemos ter as varizes que podem estar associadas no lipedema, aqueles vasinhos nas pernas, né? Essas mulheres elas podem ter uma insuficiência venosa associada, e depois a Carol vai até falar que é a vascular, que faz parte dos nossos protocolos, mas nem sempre elas têm a insuficiência venosa associada ao lipedema, mas esse diagnóstico precisa ser feito. Mas as varizes, que são os vasinhos, podem sim existir. E sempre tem uma história familiar envolvida, né? Não sei se você falou, não lembro. Acho que não. Não. Então sempre tem algum antecedente familiar, ou a mãe, ou a tia, ou a avó tinha a perna grossa, emagrecia, não emagrecia na perna. Isso também é um negócio importante, né? A gente recebe direto. A paciente fala, eu emagreci, mas emagreci no corpo e na perna não. É, Isso é bem clássico do lipedema, né? treino que nem uma louca na academia, mas eu não consigo perder a gordura das pernas, né? Isso é uma queixa muito, muito comum. Ou a paciente, ela fala assim, que é algo bem impactante.
parece que eu tenho dois corpos. Um acima do tronco, né? Acima da cintura, e um corpo abaixo da cintura. Então, essa desproporção mesmo, que é bem característica do lipedema. E é isso, é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai abordar todos esses temas com vocês hoje, né? Vai ser um podcast um pouco mais extenso que a gente está acostumado a fazer, mas é bem completo porque vai envolver toda a fase de diagnóstico da paciente com lipedema, o tratamento multidisciplinar, que é a chave do sucesso aí para dar certo, né? E o acompanhamento depois dessa paciente a médio e a longo prazo também. Então, para começar, a gente vai trazer duas pessoas que são muito especiais para a gente, né? Elas estão com a gente faz muito tempo, elas acompanham aí o nosso dia a dia no consultório, no centro cirúrgico, que é a nossa equipe de enfermagem. A Márcia e a Sueli, bem-vindas. Obrigada pelo convite e eu estou adorando estar aqui para poder agregar naquilo que a paciente passa, aquilo que a gente vivencia em todo o processo da paciente. E é legal porque eu acho que vocês estão presentes tanto no pré-operatório das nossas pacientes de lipedema, quanto no intraoperatório dessas pacientes e no pós-operatório. Então é legal porque vocês acompanham toda essa jornada que a gente criou dentro da clínica para poder atender essas pacientes com lipedema. Bom, gente, só para contextualizar, a Sueli está comigo há 10 anos, é uma instrumentadora cirúrgica, a Márcia há 8 anos já também, ela é instrumentadora cirúrgica e ambas trabalham no consultório. Elas fazem todo o acompanhamento do paciente, como a Andressa disse, no pré, no intra e no pós-operatório. E elas são os nossos anjos da guarda, e cuidam aí dos nossos pacientes com muito carinho, muito profissionalismo. Bora lá, então vamos começar a falar sobre o tratamento clínico, né? Acho que você poderia começar a falar sobre como que é a condução dessa paciente no tratamento clínico, elas falar um pouquinho sobre injetáveis, que é muito interessante esse assunto, né? O tratamento clínico do lipedema, só contextualizando mais uma vez, o lipedema ele é uma doença que foi descrita em 1940, então não é uma doença com descrição recente, porém assumiu-se o lipedema como uma doença em 2020 pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e ela ganhou um CID em 2022. Então a gente está falando de uma doença que tem um CID, né, no Código das Doenças faz 2 anos, né? E aí, como é que você faz esse diagnóstico? O diagnóstico do lipedema ele é um diagnóstico clínico. Nós não temos hoje disponíveis exames de imagem que definem o lipedema. A gente tem, sim, alguns que auxiliam no diagnóstico, mas o diagnóstico ele é basicamente clínico. Então, ele precisa ser feito por um médico capacitado que conhece a doença e que vai saber tratá-la, né? Sim, é isso aí. E aí a consulta serve para isso, né? Para a gente dar o diagnóstico, fazer toda a avaliação e em cima do diagnóstico propor o tratamento, né? E aí, dentro do tratamento, é importante a gente colocar que é uma contextualização, uma mudança de estilo de vida. Como eu falei, o lipedema ele é uma doença crônica, ele não tem cura, mas existe sim um tratamento. E a gente sabe que se essa paciente, ela muda os hábitos de vida, então se ela tiver uma alimentação mais saudável, que a gente vai conversar sobre isso, se ela fizer uma atividade física regular, se ela tiver um sono reparador, um intestino que funciona bem, se ela gerenciar o estresse da vida dela melhor, ela vai ter uma melhora dos sintomas do lipedema, né? Dentro da clínica, então, a gente faz um protocolo clínico, que ele tem uma duração de 3 meses, né? E dentro desse protocolo clínico, a gente vai fazer a desinflamação dessa paciente. A gente sabe que o lipedema ele gera um processo inflamatório de baixo grau, e isso deixa essa paciente inflamada, então a gente vai tirar essa inflamação dessa paciente. Muitas delas precisam perder peso, né, Rafa? Sim, acho que está muito associado, né, o tratamento do lipedema com a obesidade. Não que o lipedema seja obesidade, o lipedema ele não é obesidade, são duas Mas coisas é que... confundido, né? Exatamente, são duas coisas que são diferentes, porém que elas podem sim vir associadas, e na maioria das vezes vem sim associado à obesidade. Então, muitas dessas pacientes, elas precisam perder peso. Então, a gente entra com todo o tratamento clínico da perda de peso e da desinflamação dessa paciente. E dentro dessa desinflamação, nós temos as terapias com os injetáveis, que aí eu acho que vocês vão falar muito bem também
dentro dos nossos protocolos, né? Isso. Então, a paciente, como que você falou, ela vem para uma consulta e aí é diagnosticada por... tem tipos, né, de lipedema, grau de lipedema. Aí, dentro desse protocolo, dessa investigação que vocês fazem na consulta, aí a paciente vem com a prescrição para mim, para eu poder fazer esses injetáveis. O que são os injetáveis? Eles são aminoácidos, vitaminas e minerais que vai associar no tratamento clínico. Então, ele vai ajudar a preparar melhor a paciente para poder, mais rápido, ela ir para a cirurgia. Porque dentro desses 3 meses, ela vai ficar nesse programa e vai, junto com o programa, a gente faz os injetáveis que vai ajudar a desinflamar a paciente. É isso. Ô, Márcia, fala um pouquinho mais sobre o princípio do injetável realmente, né? De desinflamar, né? As medicações que a gente usa lá, elas têm a função de ser antioxidante, né? A gente trabalha muito nesse conceito hoje na cirurgia plástica funcional, que é algo que a gente já começou a fazer realmente antes do tratamento do lipedema, né? A cirurgia plástica funcional, ela vai trabalhar no emagrecimento, vai trabalhar na desinflamação, e esse conceito de fazer a medicação anti-inflamatória, fazer o antioxidante é muito importante e realmente traz muito benefício para o paciente, né? Isso traz benefício porque assim a paciente tem que estar preparada mesmo para entrar numa cirurgia. E o que é feito é desinflamar, porque é o que a doença é, uma doença inflamatória. É isso. Então, os componentes, eles são anti-inflamatórios, antioxidantes, eles eliminam os radicais livres e isso vai preparar melhor a paciente para entrar na cirurgia de forma mais segura. Então, existe o protocolo pré-operatório e também tem os protocolos pós-operatórios. Que é muito legal, que a gente consegue acompanhar o paciente em toda a jornada, né? Antes e após a cirurgia com o tratamento com injetáveis, né? E o feedback, tanto o feedback das pacientes, que é muito favorável, quanto vocês veem, né, na referência de exame laboratoriais, que tem a referência lá que melhora a inflamação no paciente e desinflamando a paciente vai ter um resultado melhor, porque ela está ali querendo realizar um sonho, só que esse sonho tem que ser realizado de forma segura. Exato. E é onde a gente mais bate, assim, de frente mesmo, é a gente ter uma paciente satisfeita, com o sonho realizado e de forma segura. Então, é isso que a gente quer realmente da paciente, é isso que os injetáveis ele vem agregar no tratamento clínico e que a gente quer que todo mundo saia bem mesmo. E realize o sonho da cirurgia plástica, do emagrecimento, do tratamento do lipedema de forma segura, né? Fala um pouquinho também, Márcia, sobre a experiência ali que a gente criou, né? Que foi muito legal, você participou de forma muito ativa ali. A Márcia, ela coordena ali a parte dos injetáveis da clínica, ela gosta disso, né? Porque eu acredito muito nos injetáveis. E, assim, pela forma que foi realizado, tem toda uma equipe médica envolvida nisso, na questão dos injetáveis. Ele é cientificamente comprovado, os componentes dos injetáveis, né? E assim, a experiência que a paciente tem assim de forma estrutural, que foi realizado uma sala especial para paciente, onde a gente recebe a paciente, nós levamos até a sala, e assim, a gente sabe que para você fazer um injetável, ele é ou endovenoso ou intramuscular. E ninguém gosta, né, de levar uma picadinha. Todo mundo tem meio que medo, falar assim, eu vou levar uma picada, mas assim, a experiência que a gente deixa ali para a paciente, a gente deixa ela bem confortável numa cadeira que ela vai estar recebendo massagem, enquanto ela vai receber a medicação. E tem um jardim super lindo ali para ela estar olhando com uma fonte. E a gente deixa ela bem à vontade e sendo tratada. E ela está ouvindo a música que ela quer. A gente pede para ela escolher na playlist qual é a música que ela quer. Então, eu acho assim, a experiência e o tratamento envolve tudo. E ela sai lá bem satisfeita e querendo vir para a próxima sessão. Porque, assim, foi realmente uma experiência bem agradável.
E é importante falar assim que quando a gente fala em mudança de estilo de vida, a gente está falando de autocuidado. Então, quando a gente pensa nessa experiência, é um autocuidado. É a paciente se conscientizar que ela está num ambiente agradável, que ela está recebendo uma terapia que vai fazer bem para ela. Então, a gente está pensando no bem-estar, e o bem-estar é muito importante também para o tratamento dessa paciente. Então, pensando sempre no nosso propósito, né? Que esse é o mais importante. Então, lembrar que os injetáveis eles sempre agregam. Isso agrega e melhora mesmo o resultado da paciente. É um cuidado a mais que a gente tem, né, com os pacientes e é um recurso terapêutico a mais também que a gente pode oferecer, né? Nunca de forma individualizada, mas sempre que a gente associa o tratamento injetável é muito bem-vindo. Exatamente. E lembrar que assim, os injetáveis eles não entram só nos protocolos pré-operatórios. Então, mesmo as pacientes que fazem o tratamento clínico, elas podem sim ser indicadas para os injetáveis, e para isso precisa da indicação médica para isso, né? E aí elas podem sim fazer. Os injetáveis, uma das características que a gente tem, um dos componentes, é melhora de resistência insulínica que auxilia muito no emagrecimento. Então, isso é uma arma importante no tratamento. É mais uma ferramenta aí pra gente. A Exatamente. gente tem um protocolo de cicatrização que é muito legal, né? A gente iniciou faz pouco tempo esse protocolo, a gente vê a evolução das pacientes, então tá muito bacana realmente perceber a qualidade da cicatriz, a evolução que fecha essa cicatriz, é muito legal você ver como funciona realmente o tratamento, né? E tem um protocolo novo que foi desenvolvido exclusivamente para nossa clínica, que é relacionado ao enxerto muscular, que é que a gente faz em cirurgias de lipo HD e também no lipedema. Né? O lipedema, depois a gente vai falar um pouco sobre a cirurgia, mas a gente tira a gordura e coloca dentro do músculo, né? No músculo da perna, que é o vasto lateral. E a gente criou um protocolo de injetável que favorece a integração desse enxerto de gordura dentro do músculo. Então é muito bacana, realmente. A gente tá bem motivado a fazer isso, porque realmente é uma entrega a mais aí para os nossos pacientes, né? Exatamente. E agora vamos falar da cirurgia, né, Japa? A Japa, vou chamar ela de Japa, porque é a Japa. Com japa por tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua experiência com a cirurgia do lipedema e também as diferenças básicas que a cirurgia do lipedema tem em relação à cirurgia tradicional que a gente está habituado a fazer. A cirurgia do lipedema é uma cirurgia mais trabalhosa. Então, assim, é uma cirurgia que, assim, tem que ser feita somente a cirurgia de lipedema, né? Que a quantidade de gordura que é tirada durante a cirurgia é muito maior que apenas uma cirurgia de lipoaspiração. Então, a paciente uma cirurgia de coxa, por exemplo, é 360 graus, né? Então começa pela parte de trás, depois vira a paciente, é usada todas as tecnologias que nós temos, né, nessa cirurgia. Então os cuidados também do pós-operatório é completamente diferente. Além da cirurgia ser diferenciada, o pós-operatório também é muito diferente. Então, começando na alta hospitalar. Então, a paciente faz a cirurgia em um dia, ela tem a alta hospitalar no dia seguinte, aonde na parte da manhã eu ou a Márcia vamos até o hospital, damos todas as orientações para a paciente e o principal é a deambulação, né? Então, a deambulação, para quem não sabe, é a paciente andar após a cirurgia, né? No dia seguinte. Então, nós caminhamos com ela no corredor do hospital e depois no pós-operatório, na casa dela também, ela precisa estar fazendo isso a cada 2 horas, né? Ela precisa deambular. E assim, e o pós-operatório é muito diferente também porque ela vai depender muito do apoio que ela vai ter em casa. É mais delicado, então ela precisa andar. Então, nos primeiros dias, né? Ela vai ter um pouco mais de dificuldade para andar. Não que ela não vai conseguir, mas ela vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, o apoio familiar ali é muito importante para a cirurgia no pós-operatório de lipedema. E daí os cuidados na drenagem linfática também, que é muito importante, né, no pós-operatório. Então, assim, essa parte depois a Carol vai falar sobre a drenagem, mas a parte dos curativos também da paciente é um curativo diferente. Mas, assim, o resultado final, assim, é surpreendente. Vale a pena, né? Muito, muito, assim, é como as pacientes falam, os primeiros dias, aqueles dias, assim,
que é mais difícil, mas depois o resultado é Vale a muito pena. gratificante, muito gratificante. É umas coisas assim que chega paciente, chega a chorar, né? De emoção, né? De falar assim, olha, nunca pude usar um shorts na minha vida, né? Eu tinha muita dor na perna, hoje não tenho mais, não sei o que é conviver sem a dor na perna que elas têm, muitas pacientes, né? Depende do grau do lipedema, elas têm uma dor assim diária, inchaço no final do dia, elas colocam o sapato chega a apertar o pé, como disse a doutora Andressa. Bota. Os pacientes querem usar bota de Não cama pode, ergonômica não. porque não conseguem Por causa da flexibilizar. panturrilha. Então, Exatamente. e até assim, o lipedema é uma coisa nova para muitas pessoas, né? Então, muitas pessoas confundem lipedema com, por exemplo, celulite. Ah, eu tenho celulite, na verdade, não é apenas uma celulite, é um lipedema, né? Então, é um diagnóstico assim que depois, eu vi que depois que nós começamos lá na clínica, né? E foi divulgado por algumas pacientes, inclusive, que fizeram cirurgia, muitas procuraram a clínica. Não sabia o que Não tinha, né? sabiam, não sabiam. Inclusive, uma paciente falou assim: eu não sabia que eu tinha lipedema. Depois que eu vi uma paciente de vocês, né, dando relato, ela falou assim: nossa, eu tenho lipedema. E ela nos procurou. Então, isso é muito legal, de muitas pessoas não saberem que tem, e através de relatos de outras pessoas descobrirem que tem o lipedema, que achavam que era apenas uma gordura, que treinava, emagrecia, mas a perna não emagrecia. E quando eu falo que elas são os anjos da guarda, tá aí, né? Elas cuidam das nossas pacientes, Sim, andam de mão dada no pós-operatório sim, dando de ali mão para dada. realmente dar toda assistência, né? E informação e orientação, E toda a né? paciência do mundo, né? Porque elas andam assim devagar, às vezes elas se cansam, tem que sentar. Então, assim, é todo um cuidado pós-operatório, é toda uma paciência também que tem que ter com a paciente, né? Então, E de todo pós-operatório, o que que você acha que é o mais importante para a paciente fazer que vai prevenir ela de alguma complicação? deambular, principalmente, que é muito importante, apesar assim, de todos os cuidados, né? Deambular é andar, tá? Andar. Apesar de todo o cuidado que nós temos, que o doutor Rafael tem no pós-operatório, que é o uso de medicação, né? Anticoagulante, também a bota, nós usamos uma bota também, né? Que faz uma compressão na panturrilha, que é para evitar trombose. Além depois, futuramente, mais para frente, tem a meia, né? Na cirurgia de lipedema não é usada a meia cirúrgica, mas o principal, e principalmente ela ser orientada e perceber a perna dela para evitar a trombose, que é muito importante. Então, principalmente a deambulação e o apoio da família. O apoio da família é muito importante. A pessoa tá bem psicologicamente, Sim, né? sim. Para fazer E ela qualquer cirurgia. precisa estar muito bem para ir para uma cirurgia dessa. Qualquer cirurgia, mas lipedema em especial, Sim, lipedema, porque tem que contar com exatamente. apoio familiar aí, Tanto nesse que período nós, inicial. a gente sempre, antes da cirurgia, nós conversamos com a paciente que ela tem que ir bem, né, com a cabeça boa, né, sempre pensar que vai sempre dar certo, né, a cirurgia, sempre positivo, para tudo, principalmente uma Eu cirurgia. sempre falo, acho que vocês que foram comigo ali na cirurgia, vocês já viram, né? Eu nunca falei para ninguém isso, mas a paciente, quando termina a cirurgia, vai para uma recuperação, fica um tempo ali até acordar, para depois subir para o quarto, né? Exatamente. E aí, nesse momento da recuperação, no momento que a gente finalizou a cirurgia, a gente tá um pouco cansado realmente. E assim, eu não tenho muita pressa de ir embora. Eu fico ali esperando o paciente realmente acordar para eu ir para minha casa tranquila e conseguir dormir tranquilo ali, sabendo que a paciente ficou bem com a cirurgia, né? E aí, nesse momento inicial da volta da paciente da anestesia, ela tá um pouco ainda viajando ali com a medicação anestésica e tal, não tá entendendo muito o que tá acontecendo. Mas quando ela acorda e ela vê a gente ali junto com ela, é uma segurança que ela sente, né? Sim. E uma frase que eu sempre falo para as pacientes é assim: fica tranquila, deu tudo certo e vai valer a pena. Quando eu falo isso, todas dão risada. É impressionante. E daí depois eu pergunto se elas lembram, elas não lembram. Ela falou assim: ah, eu lembro, eu acho que de você, da Márcia, do doutor falando comigo, assim, acho que vocês falaram alguma coisa comigo, né? É, mas Então,
vai valer a pena. Abre um sorriso na paciente ali. Depois, muitas não lembram, mas que na hora foi bem legal. E aí entra no subconsciente dela, né? Que realmente vai valer a pena e tudo deu certo. É muito importante a paciente acordar da cirurgia e ter essa certeza de que foi tudo bem, né? Sim, Vocês, né? Que estão no dia a dia da clínica, estão dentro do centro cirúrgico, estão no pós-operatório. nós sempre, É algo familiar que eu acho que aconchega. nós sempre recebemos a paciente na recepção, na internação, né? Acompanhamos elas até a sala, né, de troca, depois para o centro cirúrgico, onde algumas até pedem para nós seguramos a mão de algumas pacientes, né, enquanto está sendo anestesiada. No momento, né, no meio da cirurgia, nós sempre avisamos os familiares como Exatamente. está sendo a cirurgia, se está tudo bem, e demos um tempo também para o término da cirurgia, falamos o horário que o acompanhante vai estar no hospital, que horas vai terminar a cirurgia, nós vamos receber também o acompanhante da paciente, orientamos sempre eles. Então, assim, eu acho que isso é muito importante para eles. E Rafa, é uma cirurgia em média de quanto tempo? Lipedema de Lipedema. pernas. Depende daí, né? Se for lipedema só de coxa, ou tiver panturrilha, ou tiver braço, né? Que lipedema pode cometer braço e pernas, né? E aí depende de quanto. Mas é em média de 3 a 6 horas, cirurgia do lipedema. E aí, para finalizar, né? Eu queria saber de vocês, que estão ali no front com a gente, né? Na linha de frente, de mão dadas aí com os nossos pacientes. Quais são os principais desafios no cuidado do paciente pós-cirúrgico do lipedema? Eu acho que assim, que elas realmente ficam bem com um edema muito maior nas pernas, né? Porque a quantidade que a gente injeta de soro para expandir é diferente de uma limpo comum. E a eu caixa acho também que aspira, né, a diferente. temperatura que a gente É muito aspira. maior. E eu acho que assim, o desafio ali é ajudar a paciente a entender que tudo aquilo vai passar, né? Porque senão elas ficam numa bad de que. Ai, tem etapas, a cirurgia tem etapas na E a cabeça da ansiedade paciente. delas, né? Elas querem um resultado imediato, então nós conversamos muito com elas. Olha, não é imediato, vai demorar um pouquinho, né? Então, cada dia é um dia, uma né? Um vitória, dia cada após dia o é uma outro, né? vitória. Cada dia é uma vitória. Contanto que essa semana, hoje mesmo, né? Na clínica foram 3 pacientes de pós-lipedema fazer drenagem, as 3 estavam ótimas, né? Então, já foram dirigindo, então, conversando com elas e a gente vendo a felicidade delas, entendeu? Isso é muito gratificante. Isso Porque no final vai valer a pena. Vai, vale a pena. Toda Sabe? aquela jornada. Assim, nossa, eu me lembro no primeiro dia que eu vim aqui e hoje, então, assim, a evolução delas, né? E a felicidade dela, isso não tem preço, né? Isso aí, acho que foi legal, né? A gente tem muita coisa para falar ainda. Tem. Dava para ficar bastante tempo aqui conversando sobre a experiência de vocês. Ressaltar que essa paciente ela vai ser assistida todos os dias. Ela tem o número de um telefone que eu vou estar dando respaldo. Qualquer tipo de dúvida, ela vai estar falando comigo. E lógico que algo mais importante a gente passa diretamente para você, que elas também têm o seu telefone. E elas ficam bem seguras com isso, porque assim, ela esquece de como que toma medicação. Ela vai ter vergonha de passar isso para você, mas ela não vai ter vergonha de passar isso para mim. E eu estou lá disponível para isso. Então, elas ficam bem seguras a respeito desse número que ela tem, desse contato que ela tem, até o final da jornada que a gente vai estar ali junto. E os familiares também, né? Fica. A gente cuida, né, Márcia? Com E certeza. é isso que a gente está lá para isso, né? Para cuidar. E é um propósito que eu vejo que na minha vida é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de cuidar e eu quero estar ali cuidando das pacientes e eu quero que eu seja essa ponte delas estarem passando por esse momento e eu tô ali para ajudar. E é isso que eu quero fazer e é isso que eu gosto de fazer. Nossos anjos da guarda. Muito obrigado aí pela presença. Muito legal esse bate-papo. E obrigado aí por fazer parte dessa equipe multidisciplinar que a gente criou aí, idealizou, né? Junto com vocês, que vocês estão com a gente desde ali do começo, então vocês ajudaram a gente a chegar até aqui, né? E ajudaram a criar toda essa história também. Vocês fazem parte. Com certeza. Obrigada. Valeu. Estamos aqui agora com a doutora Carolina, que é a Carol, nossa vascular. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, pela oportunidade aí de participar com vocês.
E a gente vai falar um pouco, Carol, aonde que, só para contextualizar novamente, a Carol ela entra dentro dos nossos protocolos clínicos do lipedema. E aí fala um pouquinho para a gente aonde que que o cirurgião vascular, ele entra no diagnóstico do lipedema. Então, acho que uma das principais contribuições que a gente, como vascular, traz para o tratamento, para o acompanhamento de lipedema, é ajudar na identificação, no acompanhamento das queixas das pacientes, que normalmente costumam envolver dor, peso, inchaço nas pernas, e é fundamental a gente fazer um diagnóstico diferencial, então acompanhar também as outras doenças que podem trazer esses sintomas. Acho que esse é um dos pontos cruciais, né? Normalmente, na avaliação vascular, a gente vai avaliar tanto a parte venosa, as varizes, vasinhos, que são muito comuns de existirem ao mesmo tempo, e também a parte linfática. Então, todas essas doenças, elas são muito comuns na população em geral, e coexistirem nas pacientes com lipedema também é uma coisa que a gente vê muito. Então, acho que isso é uma das principais contribuições. E inicialmente ficou até um pouco confuso isso, né? Porque muito cirurgião vascular começou a tratar lipedema. E aí o cirurgião plástico que faz a lipoaspiração começou a tratar também. Então eu sempre sou muito a favor da gente se unir, né? E unir forças para em prol do paciente, né? Para contribuir aí para o tratamento. E eu acho que essa união entre cirurgião plástico, endocrinologista, cirurgião vascular da equipe médica, falando sobre a equipe médica, é muito valiosa para o paciente, né? Porque cada um vai tratar uma coisa diferente, né? E eu queria que você falasse um pouco, Carol, por que que é importante o cirurgião vascular no lipedema, no tratamento de lipedema, né? Qual o benefício que ele traz de fato para o paciente? Legal. Eu acho que muito tem a ver com essa questão das queixas, né, que vão envolver as pernas, esses diagnósticos diferenciais. Um passo importante que a gente faz no nosso protocolo é a avaliação com o exame de ultrassom Doppler, que é muito conhecido da população em geral. Mas o que a gente avalia? Principalmente a parte circulatória, as veias superficiais e profundas, que podem ser causa de inchaços, se você tiver alguma doença ali concomitante. E a gente tem alguns dados também que auxiliam no exame indiretos, como a mensuração da espessura do tecido subcutâneo, que não vai fazer o diagnóstico de lipedema, né? Lembrando que o diagnóstico é clínico, mas é um dos exames que nos auxiliam quando a gente tem alguma dúvida diagnóstica, e também serve muito no nosso acompanhamento, né? A gente tem sempre esse bate-papo, eu e a Andressa, nesse acompanhamento, nessa evolução, como que a gente percebe a resposta do tratamento clínico, que é um dos parâmetros que pode nos auxiliar nesse momento. Exatamente. E é interessante que a gente sempre faz o Quasil. O Quasil, ele é um questionário de sintomas das pacientes com lipedema, e essas pacientes, elas realizam o Quasil, tem várias perguntas relacionadas aos sintomas e até como ela enxerga essas pernas, e aí a gente quantifica, pontua o Quasil, e é interessante a pontuação no começo do tratamento e no final do tratamento, né, Carol? Que a gente vê uma redução dessa pontuação importante, que significa melhora mesmo de qualidade de vida dessas pacientes. E ainda da parte vascular, é importante a gente identificar se tem outra doença que precisa ser tratada junto, então, tanto os quadros venosos, quanto até mesmo o linfedema, que é muito confundido por aí, né? Você citou quando a gente começou a cirurgião vascular, começou a tratar, eu ainda recebo muita paciente no consultório que vem diagnosticada como linfedema, laudos de exame de ultrassom como linfedema. Claro que também pode coexistir, especialmente num estágio mais avançado de lipedema, mas que a gente precisa diferenciar o que é cada quadro aí para a gente direcionar o tratamento mais adequado. Então fala pra gente aí, Carol, qual que é a diferença do lipedema pro linfedema, que isso é bem importante. Então, o linfedema, ele é um acometimento da parte linfática, né? O linfedema mais clássico, ele vai, na verdade, acometer um membro só, pode se apresentar desde a infância, tem quadros que se apresentam na puberdade, mas, de maneira geral, ele é mais comum em um membro, tá? Os sintomas de inchaço, eles podem existir, mas ele também não poupa o pé, diferente do lipedema, né? Classicamente, no lipedema, o inchaço, o envolvimento deixa os pés mais livres, né? Mas em quadros avançados de lipedema, a gente pode ter um linfedema associado. Aí a diferenciação não é tão simples, a gente só consegue ver isso com alguns exames, interpretação clínica. Então, pode ser a evolução. É uma das coisas que a gente quer evitar, inclusive, com o tratamento clínico do lipedema. E geralmente o lipedema é simétrico, bilateral, e o linfedema geralmente é unilateral, né? Isso é uma diferença que a gente consegue
né, e diferenciar realmente, né? E os pés também são um norte, assim, o acometimento ou não dos pés diferencia, a não ser nesses casos mais avançados, que às vezes o diagnóstico fica difícil entre uma coisa e outra. E é muito comum a paciente com lipedema ter problema vascular, né? Seja varize, telangiectasias, insuficiência venosa, trombose, né? Os roxinhos que aparecem ali, os hematomas espontâneos, está muito associado a isso, né? A própria A fragilidade capilar. neovascularização, porque tem a perna com conteúdo de gordura anômalo, né? A célula do adipócito hipertrofiada em números maiores, Inflamada, né? inflamada, inflamação, né? E aí, com isso, desencadeia a formação de novos vasos sanguíneos, né? E esses novos vasos são desordenados, vamos dizer assim. E eles são fracos. E é por isso que a paciente tem o sangramento, que é uma fragilidade capilar, rompe o vaso sanguíneo sem estar relacionado com nenhum trauma, né? Sim. E aí eu queria que você comentasse também sobre como que é assim, o tratamento disso, né, desses vasinhos que rompem, se existe algum tratamento clínico ou cirúrgico eficaz para diminuir esses hematomas espontâneos, né? Então aí a gente vai entrar um pouquinho na discussão do tratamento clínico, né? Que eu considero, a gente discute isso muito em equipe, que ele é mandatório em qualquer opção de tratamento que a gente estiver falando, né? Tanto para a gente obter resultados melhores, quanto para a gente ver durabilidade do tratamento. Se a gente não fizer essas mudanças clínicas, a gente não consegue ter essa melhora, né? E uma dos tratamentos clínicos que a gente de vascular indica bastante é a parte da terapia compressiva, que a gente vai também ter a parte multidisciplinar com a equipe de física, que a gente ainda vai discutir isso hoje, mas a terapia compressiva vai auxiliar nessa redução de edema, de processo inflamatório, a gente costuma notar alguma melhora aí nesses quadros de fragilidade capilar, sem falar no benefício vascular mesmo da circulação venosa, né? A famosa meia elástica, né? Isso é, que é mais conhecido e de fácil acesso para todo mundo são as meias elásticas, mas a gente tem uma gama de dispositivos que podem ser usados na paciente com lipedema, até alguns que podem ser melhores para muitas pacientes, como malha plana, dispositivos de contenção inelásticos, que também são auxiliares. Às vezes, algumas pacientes com lipedema já podem ter uma deformidade de coxo, uma lipodistrofia mais evidente, a gente precisa adaptar uma meia, uma calça, uma legging, outros dispositivos, e isso também ajuda nesse controle dos sintomas. E o tratamento de varizes, por exemplo, Carol, se faz durante um tratamento de lipedema? Essa é uma ótima pergunta. Então, lembrando que a doença venosa, quando a gente fala varize, a gente tem doença venosa, eu estou dizendo varizes, vasinhos, telangiectasias, aqueles arroxeados. É muito comum na população, a gente tem estudo que fala de até 30%, 40% da população vai ter isso. Então, claro que quando a gente diagnostica lipedema, é muito comum a gente ter esses quadros também, né? E a avaliação tem que ser individualizada, a depender das queixas, do momento, do que a gente vai priorizar de tratamento. Para algumas pacientes, a gente vê sim um benefício de tratar os vasinhos concomitante ao tratamento clínico do lipedema. Eu observo na minha prática muita melhora dos sintomas de peso, de cansaço. Claro que não sozinho, né? Tudo que a gente vai falar em lipedema é associado às outras partes e aspectos da doença como um todo, né? Mas, de maneira geral, o tratamento melhora. E hoje, esses tratamentos vasculares, eles não são mais como antigamente, né? Também, até 80% dos casos de consultório hoje, a gente consegue tratar sem cirurgia. Então, usando técnica de laser, aplicação, espuma, os tratamentos modernos trouxeram isso. E isso facilita também com que a gente consiga fazer um tratamento clínico em paralelo com isso. Mas aí alguns casos vão ser mais desafiadores para a gente decidir. Então, um paciente que tenha muita variz grossa, acometimento de safena, aí por isso essa discussão de casos que a gente sempre tem para avaliar o momento, né, Rafa? Acho que ao mesmo tempo não é o nosso protocolo indicar as duas cirurgias. Se o paciente precisar de uma cirurgia de varizes e uma lipo, de lipedema, a gente discute em conjunto esses casos, mas de maneira geral não são cirurgias que a gente tem realizado ao mesmo tempo, porque alguns cuidados pós-operatórios vão ser bem diferentes, né, Rafa? Não, sem dúvida. Isso até pelo lipedema ser uma doença que é relativamente nova no contexto que a Andrés comentou, né, de entrar no Código Internacional recentemente, mas é uma doença que já é conhecida há muito tempo, só que está sendo estudada mais recentemente, né? Então, os protocolos de quando o cirurgião vascular realiza a cirurgia ainda não estão muito bem estabelecidos, né? O que eu acredito é que, assim, se a paciente tem varizes e essas varizes são de uma intensidade média ou grave, Calibre né, maior. calibre maior, que possa levar a algum risco de ter uma trombose no pós-operatório da minha cirurgia de lipoaspiração,
Eu acredito que o momento de realizar a cirurgia vascular seria antes da cirurgia plástica, né? Muitas vezes a gente indica começar um tratamento clínico de lipedema, a gente tem uma melhora de alguns sintomas iniciais, observa um controle clínico, aí a gente faz o tratamento das varizes e aí na sequência a gente vai avaliar a lipote, que faz mais sentido até exatamente pelo risco de trombose, né? É porque a paciente, quando faz a cirurgia de varize, acaba sendo um fator protetor contra a trombose, né? A gente vai acabar isso, exato. O paciente que tem varize muito grossa, inchaço, doença venosa, ele vai aumentar a sua pontuação dos nossos scores de riscos pós-cirúrgicos de trombose. Então, tratar auxilia nesse momento. E hoje, todo cirurgião que opere, que tem essa cautela, tem que pensar na trombose pós-operatória, né? Por isso que é muito importante a sua avaliação antes da cirurgia e também o acompanhamento, né? Auxiliar nessas orientações de profilaxia, de prevenção, o que a gente pode acrescentar para cada paciente. Tratamento dos hematomas espontâneos, daqueles vasinhos periciais que incomodam muito as mulheres, né? Que são as telangiectasias. Hoje a gente não diz mais que é só estético, né? Que tem, assim como o lipedema progride ao longo da vida sem tratamento, então é fundamental a gente unir os esforços aí para tratar todas as causas de dores. E aí até mais pensando em prevenção, tratamento de varizes, pensando na prevenção de trombose, né? Você como especialista em varizes, né? Que você faz muita, né? Sim. É bem legal a gente ter essa opção de fazer o tratamento cirúrgico sem ir sem cirúrgico, né? Eu acho isso fantástico. De tratar as varizes em âmbito ambulatorial, Sim. né? Um tratamento cirúrgico que você realiza no consultório, né? Sim. Isso me Tecnologia que ajuda isso, né? O laser transdérmico, endolaser para as vezes maiores, então isso auxilia a gente aí, e até para paciente de lipedema é um dos benefícios, porque tem menos trauma cirúrgico, menos estresse, menos processo inflamatório, então é um pós-operatório melhor para depois a gente manter esse tratamento, esse acompanhamento do lipedema. Carol, eu tô te perguntando porque eu não sei, tá? Mas assim, a estatística de quantos pacientes, qual a porcentagem de paciente com lipedema que tem doença venosa vascular associada? Olha, eu não sei se a gente tem isso em números, mas de maneira geral, na minha prática, praticamente todos, né? Que os pacientes de lipedema que me procuram quase sempre têm, que o dado que eu citei, em torno de 30% a 40% das pessoas vão ter algum grau de acometimento venoso. E os últimos estudos brasileiros, acho que de prevalência de lipedema, vão estar aí na faixa dos 12%, 13%. Então, é bastante, são muitas mulheres aí com esse acometimento. E como que a paciente de lipedema chega no seu consultório? Qual que é a queixa que ela apresenta para pensar em procurar um cirurgião vascular? A maioria das vezes dor, peso, inchaço, mas hoje em dia com um pouco mais de divulgação de lipedema é comum elas já chegarem tendo visto alguma informação. Essa questão da desproporção das pernas, de tentar fazer diversas medidas para perder essas medidas, esse desconforto com o incômodo, com o tamanho mesmo. Acho que ainda bem que ao longo do tempo já tem sido um pouco mais difundido, elas têm chegado com mais informações. Legal, a informação é muito valiosa, né? E hoje em dia o lipedema está sendo muito falado, mas é muito importante a gente dar informação com conteúdo relevante, né? Sim, mesmo, né? E os principais desafios do paciente com lipedema do ponto de vista vascular, assim, o que você vê na sua prática clínica, no dia a dia, que você tem mais dificuldade ali de fazer com o paciente do lipedema? O que eu considero um ponto crucial que eu falo muito para os meus pacientes em consultas, é sobre a importância da gente controlar o inchaço, o edema, né? Porque a gente tem falado aí do edema, porque tanto pelos sintomas atuais, quanto pela progressão ao longo do tempo. Então, esse espessamento cutâneo, ele vai piorando se não tratado, vai aumentando o risco de infecções, o risco de alterações irreversíveis na pele. Então, isso é uma das coisas que acho que a gente tem que muito combater ali, né? Além disso, a própria parte venosa, eu citei antes, a gente considera hoje que não é mais um tratamento estético, porque a doença não tratada ao longo da vida piora, vai perder muita qualidade de vida. A gente vê muitos idosos aí que nunca tiveram oportunidade de tratar quadro de varizes com manchas, com feridas, e aí quanto mais tempo passa, mais difícil fica esse tratamento, né? O resultado ele não é tão satisfatório e a gente vai tendo risco aí ao longo da vida de trombose, das infecções, das feridas. E eu falo muito nas consultas hoje que um dos objetivos de tratar lipedema é a gente melhorar a qualidade de vida, né? Que isso acho que é o objetivo da gente como médico, e principalmente evitar a progressão dos quadros mais tardios, onde a gente fica tem como se fosse um ciclo vicioso, né? Cada vez mais sintomas, uma coisa piorando a outra. E algo que a gente está vendo muito hoje por exemplo, terapia de reposição hormonal na mulher na menopausa. A gente sabe que existe essa controvérsia se repõe, por exemplo, o hormônio na mulher com menopausa e lipedema,
E a evolução natural do lipedema é piorar na menopausa, independente de ter ou não a terapia de reposição hormonal. Então, para aquela mulher hoje que tem os sintomas de menopausa, sim, está indicada a reposição, mesmo sendo um hormônio, e a gente sabe que o lipedema piora com o hormônio, mas a gente sabe que essas mulheres vão realmente piorar o lipedema na menopausa. Então, é legal ter essa visão antes para a gente tratar e chegar nessa fase da vida com uma qualidade de vida melhor. E a Carol, ela participa muito ativamente do pré e do pós-operatório, né? Sim. Que a trombose é algo que a gente fica muito em cima no pós-operatório. E às vezes é muito difícil pro médico que operou, no caso, né, que fez a cirurgia de lipoaspiração, o cirurgião plástico, dar um diagnóstico de uma trombose no pós-operatório de lipedema. Principalmente quando foi abordada a panturrilha. Sim. Porque a panturrilha ela fica endurecida pelo processo de fibrose que acontece na lipoaspiração normalmente, né? E a paciente tem dor. Então, uma panturrilha endurecida com dor, a gente sempre tem que suspeitar de trombose, né? E isso que é a avaliação multidisciplinar que vai ajudar a gente, né? E aí a ultrassom Doppler que vai realmente dar o diagnóstico de que não tem nada e a tranquilidade de seguir Eu tô ali navegando tranquilamente Para mim, no para você, pós-operatório. paciente, qual é o nosso objetivo? Eu falo para as meninas lá do consultório, né? O paciente espirrou, pede um Doppler. Já pede ultrassom Doppler, já manda para Carol e fica tudo Liga bem. para Carol. É isso aí, Carol. Valeu. Foi muito bom. Valeu por estar presente aí na nossa equipe, né? Muito bom fazer parte aí, que a gente vê na prática que os resultados só são obtidos para essas pacientes quando a gente une esforços e consegue tratar um pouquinho de cada parte do aspecto da doença. O segredo do tratamento está na equipe multidisciplinar. Exatamente. Valeu, obrigado pela Muito presença. obrigada. Gente, boa noite. Agora a gente vai chamar a Carol, que é a nossa fisioterapeuta da clínica. Boa noite, doutor. Oi, Carol. Boa noite, Carol. Obrigado você por aceitar e também por fazer parte e também por vestir essa camisa realmente, que você pegou essa coisa do lipedema aí na alma, né? Sim. E foi bem a fundo aí e está realizando um ótimo trabalho com os nossos pacientes lá na clínica. E então a gente queria conversar um pouco sobre a importância da fisioterapia no lipedema, né? A gente poderia começar falando do pré-operatório. O que você acha dele? Exatamente, a Carola também participa do pré, do intra e do pós-operatório. Verdade. Tá em todas as fases, exatamente. E as pacientes gostam muito da Carol nesse protocolo clínico, né? Porque a Carol alivia essas pacientes, né, Carol? Sim. Conta um pouquinho como é que é essa fisioterapia pré-operatória do lipedema. Então, as pacientes, elas chegam sempre com muita queixa de dor, sensação de peso, dependendo do grau, né, do lipedema também, com uma redução da mobilidade que atrapalha na atividade diária, e isso é muito importante, né, porque a paciente precisa ter esse fortalecimento muscular para poder ajudar também a não evoluir mais ainda o lipedema, né. Então, a gente vai atuar minimizando ou aliviando esses sintomas, né. Muitas vezes, dependendo do grau, a paciente fica sem dor, sem incômodo nenhum, né? Não precisa fazer a cirurgia. Mas os casos mais graves, né, mais acentuados, diminuem muito esse processo inflamatório das pacientes, então as queixas diminuem muito. Então a paciente chega lá com uma dor, nossa, tem uma sensação de peso, grau 7. Aí chega lá no meio do tratamento e fala, e aí, como que você tá? Já não sinto nada, ou 2, então a evolução sempre é muito boa. Muito favorável, né? E conta pra gente, Carol, a drenagem do lipedema, ela entra semanalmente dentro dos protocolos, então a paciente tem esse contato semanal com você. Sim. E conta pra gente, a drenagem, ela é a mesma drenagem, por exemplo, de uma paciente que te procura sem lipedema ou não? Ela é diferente, né? São várias particularidades e cada paciente tem um tratamento diferenciado, né? Então, tem umas com grau mais elevado, a gente usa outras tecnologias, outras manobras, né? Porque a gente usa a drenagem, tem as meias de compressão, usa essa técnica de compressiva, né? Então, usa as tecnologias como laser,
o ILIB, que é muito importante, né, nessas pacientes com lipedema, para auxiliar junto com a medicação, com a nutrição, a diminuir esse processo inflamatório, né? Então, a gente usa muitas tecnologias a nosso favor, de acordo com cada paciente, né? Mas, por exemplo, a drenagem manual, como que ela é? Lembrar que é uma paciente que ela tem dor nas pernas. Sim. A pressão que você exerce, por exemplo, é a mesma de uma paciente que não tem lipedema Não. na drenagem É linfática? totalmente diferente, ela tem que ser extremamente sutil, né? Então, é uns movimentos bem diferentes do que o pessoal fala, eu faço uma dreno slim ou faço uma modeladora. Uma paciente com lipedema jamais, né? Pode fazer uma modeladora, porque ela vai ter a sensibilidade do vaso é muito grande e você vai acabar piorando esse processo inflamatório, né? E as pacientes querem que você use força. Tanto que elas chegam e falam assim, você não tá fazendo nada. Depois chega na semana seguinte, gente, incrível como... Nossa, não querem mais. Então, as pacientes sempre vão, elas terminam o pacote e seguem fazendo, porque a melhora é incrível e, assim, de uma sessão para outra, elas já sentem a diferença. Carol, mas você acha que isso não é um pouco cultural? Porque às vezes eu converso com paciente que tem lipedema e elas falam, eu já faço drenagem modeladora na minha perna. Então, a paciente que tem lipedema vai numa pessoa que não é especializada em lipedema, e a primeira atitude, eu acho que é pegar aquela perna inchada, edemaciada e fazer com força, né, Sim. a drenagem, né? De conhecimento, né? Porque eles vendem muito isso, né? A gente vai mudar, vai moldar a sua gordura, e na verdade a gente sabe que não é isso, né? Piora, né? Piora. Piora a dor. Exatamente. E lembrar que a mulher com lipedema, ela tem aquela dor alodínica. O que é a dor alodínica? É uma dor desproporcional ao toque. Sim. Então, muitas vezes, muitas mulheres chegam, às vezes, exatamente. O meu marido tocou na minha perna e eu gritei, mas um toque simples. Sim. E elas têm uma dor desproporcional pelo processo inflamatório dessa gordura. Então, começar com uma drenagem manual mais leve, né, enquanto essa paciente vai desinflamando até ela conseguir fazer E a questão, algo mais a questão expressivo. é só o toque. Então, tem a forma de drenar também é diferente, né? Então, não é igual ao convencional. Então, tudo tem a sua diferença. Então, a pessoa fala, eu faço uma drenagem em paciente com lipedema, tá? Mas como você faz? Quais são as manobras que você usa? É diferente. É diferente. É totalmente diferente. Tem todo um estudo, né? Então, não é um achismo. Então, foi tudo de muito tempo e que vira os resultados com os pacientes, né? Eu sempre falo, drenagem linfática, reabilitação pós-operatória, no caso do lipedema, pré-operatório também, não pode doer, né? Não pode doer. Tem que ser algo Não é só, leve. a drenagem não vai agir só nessa parte do inchaço, né? Então, vai melhorar o aspecto da pele da paciente, né? Ela vai ter um sistema linfático muito mais limpo, porque todas as toxinas que estão presentes no corpo, ela vai ser eliminada, né? Então, vai ter muitos benefícios além do estético, né? E aí você usa o ILIB? Conta pra gente o que é um pouquinho o O ILIB. ILIB é um laser que ele vai direto na artéria radial e aí ele fica lá entre 15 a 30 minutos agindo na paciente, que ajuda a melhorar a oxigenação, então diminui esse processo inflamatório. Então até a gente usa no pós-cirúrgico, né, para acelerar, né, esse metabolismo e esse processo inflamatório da paciente. A gente tem também as placas de LED, né, Carol? Sim, Que são placas que colocam embaixo das pernas das pacientes Isso. enquanto faz a drenagem, né? sim. E elas auxiliam em quê? Na drenagem do lipedema? Também, ela vai diminuir, né, esse processo inflamatório, então por isso que a gente usa várias tecnologias associadas, que cada uma vai agindo e somatizando nesse tratamento, né? Então as placas, ela também vai diminuir esse processo inflamatório e diminuir também essa sensibilidade desses vasos que a paciente do lipedema tem, né? E a plataforma vibratória que a gente também tem na clínica e todas as pacientes elas também fazem durante as sessões da drenagem, né? O que a gente fala a drenagem ela nunca anda sozinha, né? A gente sempre pede para que a paciente, então como eu tenho esse acompanhamento semanal com a paciente, então eu sei, eu consigo sentir
quando ela sai um pouquinho da dieta, ou se ela não fez atividade física, eu consigo sentir de acordo com, porque toda semana eu faço as medidas, não para ver a redução das medidas, mas para ver como que tá a evolução daquele lipedema, né? Tá melhorando, tá piorando? Aí eu vejo, aumentou, não sei o que aconteceu. Eu falei assim, você comeu alguma coisa com um pouquinho mais de sal? É verdade, acho que ontem eu comi a sopa, estava um pouquinho salgada, então eu já sei. Sal para lipedema mesmo. Sim, então tem paciente que o sal é pior, tem outras que o açúcar é pior. Então, assim, você tem que ter eu consigo ter essa noção da paciente. Então, você não treinou essa semana, né? Então ela vai lá na plataforma vibratória, taca exercício para ela fazer. Porque é muito importante, são coisas que andam junto e que elas precisam fazer. E essas pacientes, elas têm também muita alteração de equilíbrio pelo próprio lipedema. Então, a plataforma vibratória, além de ajudar na drenagem linfática, ela também ajuda nessa parte do equilíbrio dessas pacientes. Sim, tanto que elas ficam um pouco inseguras no começo, mas depois flui super bem. Tem também as tecnologias com as correntes, né? Então a gente usa a microcorrente, quando você vê que está no comecinho, você não conhece ainda a paciente, para dar aquela potencializada na drenagem. Aí conforme vai evoluindo, a gente usa a corrente russa para melhorar essa condição muscular, que ajuda muito também, né, nesse retorno venoso, linfático, que elas também têm essa dificuldade, né, essa flacidez também. Então em algumas pacientes a gente no fim do tratamento, a gente usa também a radiofrequência, né? Porque a flacidez na pele está presente nas pacientes, né? E assim, no início do tratamento a gente faz a escala, né? Que é o Quasil, que faz algumas perguntas. Se o paciente tem dor, sente sensação de peso, são várias perguntas que estratificam, dão uma nota, né, para ela. E A relação com a perna ou com o braço, né? leva em consideração tudo, né? A parte funcional, estética, né? E depois de 3 meses, que é o tempo do tratamento clínico, Sim. tratamento clínico onde ela recebe a medicação, via oral, a medicação injetável, a terapia conservadora com você, a gente tem uma melhora significativa, né? Eu tô estratificando isso que, assim, é em torno de 30% a melhora, né? Estética e também funcional dessa Olha, paciente com na lipedema. terceira sessão você já consegue ver uma melhora monstruosa nas pacientes. Elas se animam muito. De uma sessão para outra, a evolução é incrível. E é o que você estava falando também, como você faz as medidas em todas as sessões, as medidas das pernas, essa paciente ela visualiza, ela consegue ver ali que ela está reduzindo medidas, que está melhorando. Entende, né? Quando eu falo, aumentou aqui. Ai, meu Deus, eu comi um docinho, Então você fala, tá vendo? A gente precisa ter esse equilíbrio. Você pode comer, mas você tem que estar ciente que o seu lipedema vai estar ali, ó. Dividir um pouco a responsabilidade com o paciente também, Sim, né? não Do deve. tratamento. Eu posso fazer. A clínica pode ter o melhor tratamento, mas se o paciente não segue, a gente não vai conseguir ter uma melhora como a gente espera, né? Porque o A tratamento conscientização do paciente com lipedema e a aderência dele ao tratamento é muito importante. E aí também tem toda essa parte, falando antes da cirurgia, de preparo, né, da Sim. cirurgia, porque Quanto mais desinflamada ela tiver, melhor e mais fácil vai ser o pós-cirúrgico dessa, né? a gente tem 10 mandamentos na cirurgia plástica de lipedema. O mandamento número 1 é não operar paciente inflamado. Sim. Se você não quiser o mandamento número 1, todo o resto vai mal. A gente sabe disso, que a paciente Sim. não pode estar inflamada realmente para realizar a cirurgia do lipedema. Só dessa forma ela vai ter um pós-operatório mais tranquilo, ela vai ter o resultado esperado e a gente vai ter aquela tranquilidade que a gente tanto quer, né, com o paciente. Sim. Mas agora vamos falar da cirurgia, né? O paciente já fez a cirurgia, em que momento que você entra ali de novo com as suas mãozinhas, tá? Então eu chego no hospital já com a minha malinha para ver como estão os sinais vitais, colocar essa paciente para caminhar, fazer então a microcorrente para ajudar na drenagem, faço a drenagem manual, converso com ela, porque é um momento que a paciente está bastante fragilizada, pós-cirúrgico, né? E aí, a partir daí, a drenagem diariamente, né? E é muito importante essa sua ida até o hospital, né? Porque a paciente no pós-operatório de lipedema tá ali,
ela recebe a visita da enfermagem, depois recebe a visita da fisioterapia, e depois a alta médica, né? Sim. É a equipe multidisciplinar atuando no hospital no primeiro momento ali da cirurgia. Sim. É muito E legal, aí realmente. também levo o laser, o ILIB. Então, ai, tô com uma dorzinha aqui. Você vai lá com laser pontual para ajudar a aliviar a dor, o desconforto da paciente, né? Então, ela vai sair o mais confiante, mais acalentado possível, né? Sim, já sai do hospital mais leve, Sim. né? Por conta da drenagem, né? Sim. Que um dos benefícios da drenagem pós-operatória é aliviar esse sintoma de peso, esse sintoma de dor, desconforto que a paciente possa ter, né, no Uhum. pós-operatório. E em que momento que você percebe que a paciente fica mais tensa no pós-operatório, assim, mais apreensiva com o resultado, com o que está acontecendo no corpo dela? Olha, eu costumo dizer, tanto no tratamento conservador, que os primeiros 15 dias da paciente são mais difíceis, né? Porque ela vai lidar com uma situação diferente, né? Um pós-cirúrgico diferente. Então, eu falo que depois do 15º dia vira uma chavinha. Então, ela já está totalmente independente, já está dirigindo, já está com todas as atividades. Então, todo o sofrimento que você teve, né, desse pós-cirúrgico, a partir desse 15º dia você esquece, porque começa a ver a perna É um novo bonita, os ciclo. contornos, né? Que já está começando a desinchar. Então, elas ficam muito animadas e falam: Meu Deus, por que que eu não fiz isso antes? E aí, com 3 semanas, tá todo mundo feliz, né? 3 semanas tá todo mundo É isso que a feliz. gente viu hoje, né? Sim, O dia inteiro, né? Paciente com 3 semanas, todas exatamente. felizes ali, já Meu satisfeito com o Deus, resultado. joelho, minha panturrilha. O joelho é muito Sim, importante. então a gente vibra, né, junto com a paciente, né? Então, assim, elas têm meu telefone, qualquer dúvida, elas mandam sábado, domingo, e eu tô lá, doutor, o que que a gente faz? Então, assim, a gente se envolve bastante, né? É um comprometimento muito Sim, grande de todos, né? toda a equipe. E aí eu queria que você falasse também dos principais desafios do ponto de vista de reabilitação, de tratamento relacionado com fisioterapia nesse paciente com lipedema. Então, é como todo mundo já conversou, né? A aceitação, né? Então, tem paciente que já chega, já sabe que tem diagnóstico, tem uns que demoram um pouquinho, ai, será? E assim, a pior parte que eu acho são as pessoas que não associam, né? A dieta e a atividade física, que é essencial, né? Sim. Então, eu já entro com alguns exercícios de fortalecimento para ajudar essa paciente, mas ela também precisa fazer a parte dela e fazer uma musculação, uma hidro, né? Ah, eu não consigo porque eu não tenho mobilidade. Tudo bem, então vamos fazer uma hidroterapia. Então, acho que a gente tem que lidar muito com o emocional também da paciente, né? Então, a gente tem que ter. Ela vem com uma dificuldade, você vem, então, ó, tem essa solução. Então, a gente já tem que ter todas essas cartas na manga para não deixar ela desistir ou ela se sabotar. Então, acho que essa parte emocional conta muito, né? Essa autossabotagem, né? E algo importante que você falou de atividade física, no lipedema existe sim uma dificuldade em ganho de massa muscular em membros inferiores. Então é um grande desafio para essas pacientes, né? E por isso que ela precisa ter essa atividade física regular. Além do preconceito, né? Porque muitas não querem ir para academia porque sentem vergonha. Exato. Ah, a minha perna, ou também dependendo do grau, elas não têm a mobilidade para fazer. Então, o Exatamente. equipamento é muito pequeno, não acomoda bem. Então, não são todas as academias que estão preparadas. Então, por isso que a gente, então tem a hidro, vai fazer a hidro. As atividades físicas de baixo impacto são Sim. as mais recomendadas. Sim. Então, por exemplo, as na água são as melhores. Sim. Mas eu costumo falar para minhas pacientes, a melhor atividade física é aquela que você consegue fazer. Sim. É aquela que você vai conseguir colocar na sua Faz rotina. prazer, né? Precisa colocar na sua rotina. Faz parte, é um dos pilares do tratamento do lipedema, Sim. né? Atividade aquática, bicicleta. E são melhores para o paciente com lipedema porque geram menos trauma. Sim. Atividades que não geram impacto. Uma corrida já gera um pouco mais de trauma. E o trauma vai gerar inflamação. E a inflamação vai piorar. Essas pacientes, dependendo da forma como você toca, se você esbarra nela, ela já vai ficar É roxa. até desproporcional, né? Outro dia eu estava examinando uma paciente, daí eu fui apertar, palpar, né? A perna dela, que faz parte do exame físico, pra gente ver como que fica aquela gordura com a compressão digital mesmo, assim, né? E eu apertei muito leve.
E ela, assim, deu um pulo de É dor, um realmente, né? pulo. Que eu até olhei assustado, até me questionei, nossa, será que eu apertei muito forte? Aí depois eu deitei e examinei novamente e ela também se queixou. Dessa vez eu já fui com mais cuidado, sabendo que ela já tinha se queixado anteriormente, né? E muito leve a compressão que eu fiz, ela se queixou de muita dor. Então é uma dor desproporcional que elas sentem mesmo, né? Consequência também de traumas, né? Então, de pessoas que tocaram com mais força, então elas já ficam, a hora que você vai tocar, elas já ficam, ai meu Deus, será que vai doer? É. Né? Então tem todo esse cuidado também, né? Eu acho que deu para ter um geralzão aí da fisioterapia, que é importantíssima em todos os momentos. Sim. E não é qualquer fisioterapia, né? É, É uma fisioterapia específica, direcionada aí para o exatamente. lipedema. A cirurgia plástica não anda sem a reabilitação pós-operatória, que é muito bem executada pelo fisioterapeuta, e o lipedema mais ainda, Sim. né? Se não tiver uma boa fisioterapeuta por Tem que acompanhar trás, muito de perto. A paciente fica dependendo muito da físio, né? Depende muito da físio, do contato físio médico. Então tem que ter essa boa comunicação, né? Comunicação é tudo. Então, paciente, médico, enfermagem, nutrição, enfim, toda a equipe, né? é isso aí. Ela é a nossa fisioterapeuta e ela vai cuidar de você no pós-operatório. E agora a gente vai falar um pouco com a Fer. A Fernanda é nossa nutricionista. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a dieta do lipedema. É um Né, prazer Fer? estar com vocês de novo, gente. Muito obrigada, viu? Fer já é de cara, já, né, Fer? A gente Já. fez um podcast muito legal. Se você não assistiu, assiste lá sobre nutrição, na cirurgia plástica funcional, no emagrecimento. Foi muito bacana o nosso bate-papo. Mas hoje a gente vai falar sobre lipedema, né? Vamos dar continuidade nisso, né? Que também é especialidade sua, né, Fer? Tratar os pacientes com lipedema. Sim, junto da clínica, né? É um protocolo que a gente fez, toda a equipe, né? A gente abraçou juntos essa ideia, né? Eu queria que você começasse falando pra gente qual a principal abordagem do ponto de vista nutricional do paciente com lipedema. O Rafa, Dê, quando o paciente chega pra gente na primeira consulta, ele já passa pela avaliação com vocês, e aí a gente faz uma anamnese nutricional, depois avalia o QASIL, que é o questionário, né, que é feito. E dentro dessa anamnese nutricional, a gente avalia a qualidade do sono e o ponto principal do lipedema, que é a função intestinal. E 90% das pacientes têm constipação, né? Que tem o lipedema, eles têm constipação. Então, o primeiro tratamento nutricional que a gente tem que fazer no paciente com lipedema é melhorar a função intestinal. Então, como que é feito? É desinflamar esse intestino, porque se o intestino inflamado, ele não absorve os nutrientes de uma forma correta e 100% como é preciso. Então, o que que a gente faz? Uma dieta crudívora, né? Que é uma dieta sem carne e todos os alimentos crus, não tem como colocar alimentos e verduras cozidas. Entra com uma suplementação aí de sal amargo para fazer é como se fosse uma limpeza, uma descarga no organismo mesmo, para limpar toda a barreira intestinal. Isso são por 3 dias. E aí depois a gente segue com uma dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta anti-inflamatória, por mais um determinado tempo. E aí, depois disso, a gente segue com os outros protocolos nutricionais, que são as 3 fases da nutrição no lipedema. Então, o principal ponto é tratar o intestino do paciente inflamado. Se esse intestino não desinflamar, você não tem o resultado esperado. E acho legal falar porque durante muito tempo se achou que essa inflamação do lipedema, ela era uma inflamação ali das pernas, local. Local. E hoje a gente sabe que não, a gente sabe que a mulher com lipedema, ela é uma mulher inflamada, ainda mais se ela tiver um sobrepeso e obesidade associado. E a gente sabe que o intestino da paciente com lipedema é o intestino mais permeável. As toxinas, elas passam mais nesse intestino. Então, por isso que a gente precisa tratar o intestino dessas pacientes, Exatamente. né? Fechar a barreira intestinal, né? E aí tem uma Exatamente. melhor absorção, melhor qualidade do tratamento clínico e depois do cirúrgico. E eu achei muito legal, porque essa informação você me passou um dia que a gente estava conversando na clínica ali, aquelas conversas de corredor. E você falou, né? Eu tava perguntando para você como é que era a sequência do tratamento. Você falou, Rafa, tem que tratar primeiro o intestino. Fazer esse intestino. Tratar ele significa botar ele para funcionar e desinflamar ele, né? Desinflamar. E é muito interessante essa proposta terapêutica de entrar com essa dieta
para realmente melhorar essa inflamação intestinal. Porque se você não melhorar isso, não adianta você estar otimizando toda a dieta, né? Adianta adiantar, mas você acaba perdendo, né, um ponto-chave ali do tratamento do paciente Exatamente. de Você lipedema, demora né? muito mais, né, Rafa, para ter o resultado esperado, né? E eu falo que não é nem só a dieta, a gente entra também com a suplementação para a função intestinal. Então, a Andressa entra, eu acho que no protocolo de injetáveis também tem, né, para desinflamar. Então, é um conjunto que a gente faz para ter uma melhor resposta do paciente. E o intestino, né, Fer? Você, como especialista, pode falar para a gente um pouquinho sobre o sistema nervoso que existe na parte intestinal ali, né? Porque além dessa parte de absorção, de inflamação de nutrientes, existe todo um sistema nervoso que manda sinais nervosos, né, para o É. nosso organismo, né? Então, o nosso sistema digestório como um todo, né, gordura visceral, toda a inflamação que a gente tem na nossa cavidade abdominal interna gera um disparo, né, nervoso muito importante aí para o nosso organismo, né? É o que a gente fala do eixo intestino-cérebro, né? Uhum. Na verdade, está tudo interligado. Então, por exemplo, o estresse emocional da vida do paciente em si, não só o estresse emocional, a parte de alimentação errada, cheia de ultraprocessados, alimentos refinados, alimentos inflamatórios. Então, tudo responde no intestino. E aí, o que a gente tem que fazer? Tudo envolve, você entende disso melhor do que eu, né, Rafa? Das fascias musculares, né? Então, gera uma inflamação não só do órgão, mas acaba tendo uma inflamação da face muscular, e aí a gente tem que desinflamar tudo isso junto. É o intestino e depois a fáscia. Uhum. Então, entram a alimentação, hoje é muito dado a meditação para o controle do eixo intestino-cérebro, porque uma pessoa ansiosa, uma pessoa estressada, não consegue absorver nada direito. Então, você trata a ansiedade para ter um relaxamento muscular, uma absorção melhor do intestino. Por isso que o gerenciamento do estresse é um dos pilares do tratamento do lipedema. E um outro desafio, que agora a gente está falando também aqui do intestino, por exemplo, muitas dessas mulheres precisam emagrecer. Sim. Então, a gente faz o tratamento do emagrecimento associado ao tratamento do lipedema. E algumas medicações que a gente usa, como os agonistas do GLP-1, têm como efeito colateral a constipação intestinal. Então, é muito importante esse trabalho conjunto do endocrinologista com a nutricionista para a gente também ficar atento com essa constipação que também pode piorar com o uso das medicações para perda de peso. Então, o intestino ele entra aí em todos os momentos. Todos os momentos, exatamente. E no pré e pós-operatório também, né? Operatório é muito importante também, né? Porque a anestesia atrapalha, não é isso? A função intestinal também. Não a anestesia propriamente, né? Mas toda a medicação que ela recebeu na anestesia, os antibióticos, né? Antibiótico mexe muito com a flora intestinal, né? E a gente percebe que a mesma paciente que tem o hábito intestinal regular, no pós-operatório ela constipa. Sim. Por isso que é muito importante a gente já entrar com o tratamento antes da cirurgia para que esse intestino funcione no pós-operatório. Com isso ela vai inchar menos, vai ter menos processo inflamatório. Vai ter um resultado muito mais positivo. Mais rápido. Mais tranquilo, né? Mais tranquilo, sem dúvida. E dieta, Fer? Existe uma dieta específica para o lipedema? As evidências científicas hoje mostram que a dieta cetogênica é a melhor dieta para o tratamento de lipedema. O problema de tudo isso é a adesão do paciente, né? A dieta cetogênica é muito restritiva. Então, nem todo paciente consegue aderir 100% e por um longo período de tempo. Então, hoje, na prática, o que a gente faz? A gente começa com a dieta crudívora, depois passa para a dieta do Mediterrâneo, volta para a cetogênica, mas nem sempre o paciente consegue fazer assim, vamos pensar, por uns dois meses da cetogênica. Não consegue. Aí a gente tem que recuar um pouquinho. Então, aí cetogênica, low carb, uma dieta normoglicídica, aí depois vai para a cetogênica de novo, para tentar fazer com que o paciente ter continuidade no tratamento, porque ela é muito restritiva, né? Vamos pensar que de carboidrato numa dieta cetogênica, você pode comer por dia 2 bananas. Uma dieta cetogênica é que você come carne e gordura.
Carne e gordura boa. Então pode comer churrasco, bacon, ovo. Então entra o abacate, entra as castanhas, nozes. Você não pode comer carbo, zero carbo. Ou tem uma tolerância. Não, são Pequena. muito pequena, são 50 gramas de carboidrato. No Eu máximo, falei, né? 2 bananas por dia já acaba o carboidrato da dieta. E churrasco todo dia. Churrasco, a carne magra pode, né? Peixe, frango, carne Vamos vermelha fazer magra. Cetogênico. Mas ela dá uma resposta muito rápida, muito. Não, Então, eu de percebi 20 que- dias, assim, a paciente tem uma. Principalmente no lipedema, que a gente consegue ver na pele, né, na perna, o aspecto da pele está muito melhor em 15, 20 dias com a Não, melhora cetogênica. muito, né? Muito. Melhora a atenção. O que eu percebo, assim, paciente que faz, que adere, que realmente é muito difícil, né? Eu acho que é difícil porque falta o carboidrato ali, o carboidrato dá aquela saciedade, aquela rápida, né? Os primeiros dias são bem difíceis. A gente fala os 4 primeiros dias, são os mais difíceis. Os pacientes têm dor de cabeça, ficam Tem. mal-humorados, ficam mais irritados, né? Só que depois que eles entram em cetose realmente, Aí aí consegue eles levar. começam a ver o benefício da dieta cetogênica, né? Isso É. acontece em que momento, Fer? Que momento que entra na cetose, o paciente com dieta cetogênica? O Em Rafa, que dia? é muito individual. Tem paciente que entra no terceiro, quarto dia, tem paciente que entra no quinto, sexto dia. Mas a maioria no terceiro, quarto, né, que eles até reclamam de dor de cabeça. A gente de até cabeça. fala, você vai sentir um pouquinho, aguenta uns dias, mas geralmente no quarto dia começa o processo de cetose. É. E aí que é o grande desafio. Individualizar, né? É. Individualizar e lembrar que a dieta ela é sempre uma estratégia. Então, Não é obrigado, né? não, e é uma estratégia assim, usar uma low carb, usar uma cetogênica, a gente vai dentro do tratamento individualizando e colocando nos momentos certos, né? Em cada fase do tratamento do Exatamente. paciente. E dentro da rotina, né, da paciente. Isso é muito legal, né? Você encaixar essa parte. Porque às vezes você fala pro paciente, você vai passar com a nutricionista, né? Putz, já passei em 2, 3, não funciona. Eu acho que não dá para ser engessado, realmente, né? É. Isso que vocês falaram é muito importante. Se adequar ao dia a dia do paciente, da pessoa que está ali, É. né? Querendo fazer, né? Aquela dieta. Ô, Rafa, porque até assim, a gente tem como protocolo a cetogênica. Aí a paciente não consegue aderir. Você vai falar, não, você vai continuar? Ela vai voltar. Não volta. E aí o tratamento não tem resultado. Então, tá bom, vamos conversar, vamos aumentar um pouquinho de carboidrato, aumenta um pouco a atividade física. A gente tem que entrar na realidade da paciente. E é esse o diferencial lá da clínica, né? A gente adequa a dieta com a rotina da paciente, Isso é mesmo legal. que seja um protocolo, a dieta específica, mas não tem condição. Se a paciente não consegue, como é que a gente vai fazer? Tem outros caminhos, né? Que você Tem pode outros chegar, né? Chegar, tipo, a conseguir chegar na cetogênica. E eu acho muito legal essa parceria, e eu faço questão que as pacientes passem com a nutricionista, porque a educação é muito importante. E aí, durante o tratamento, o paciente ele começa a identificar aqueles alimentos que são mais inflamatórios. É. E com o passar do tratamento, ele vai aderindo, por exemplo, a uma dieta cetogênica. Porque ele está aprendendo a lidar com isso, ele está conhecendo melhor os alimentos, ele está tendo essa educação em nutrição. Isso é muito importante. Por exemplo, eu comi uma salada, coloquei muito sal na salada, vai piorar o meu lipedema. Né? Exagerei na bebida alcoólica, exagerei no carbo, vai piorar meu lipedema. Então, assim, aos poucos os pacientes eles vão tendo essa educação, eles vão tendo esse conhecimento, sentindo na pele, né? Porque o lipedema grita. E vão se reeducando. A percepção deles é muito importante, porque é onde eles viram a chave e falam, eu vou comer isso, mas eu vou ficar mal. Vai piorar, então eu não vou comer. E isso é muito importante. E o lipedema, como uma doença inflamatória que o paciente não pode comer. Rafa, alimentos ultraprocessados, principalmente, né, por conta de sódio e de conservante. Então, isso a gente tenta excluir o máximo que a gente conseguir do dia a dia do paciente. Excesso de açúcar, então o docinho todo dia, né? Eu quero um docinho, quero um chocolate. A gente vai tentar adaptar para um outro tipo de chocolate até o paciente desmamar. Uma fruta. A bebida alcoólica não pode. Farinha branca, né? Toda a parte de refinados também não. Nós damos preferência para o integral.
Que mais de alimento? E os alimentos inflamatórios, né? Toda a parte inflamatória. Então, carne, as carnes gordas, o bacon, que a gente não pode consumir. Cetogênica sem bacon. Cetogênica sem bacon. Toda essa parte de alimentos inflamatórios a gente exclui. Mas a maioria, refrigerante, suco industrializado, é mais a parte de industrializado e ultraprocessado, são os piores. E o raciocínio é esse, né? O paciente, aquilo que é um jargão, é o que você come, né? Então, o paciente com lipedema tem inflamação na perna, já tem uma doença inflamatória, muito vaso sanguíneo chegando ali para nutrir aquelas células inflamadas de gordura. Come alimento ultraprocessado, inflamado, que é inflamatório, um alimento inflamatório, cai no intestino dele, que já é um intestino doente, vamos dizer assim, que já está ali ávido por inflamação, já tem uma permeabilidade maior para esses alimentos inflamados, né? Inflamatórios. E aí essa inflamação é absorvida pelo intestino, cai na corrente sanguínea e vai parar na perna. Então é por isso que a gente foca muito na dieta, realmente, com o paciente com lipedema, que é o pilar central para o tratamento dar certo. Sim. Né? Todo paciente com lipedema tem que passar com um nutricionista. Eu acho que assim, é o ponto-chave, né? É a virada da rotina de vida dele, porque se ele não mudar a alimentação, ele vai passar a vida inteira com o endócrino, com o cirurgião, mas se ele não mudar a alimentação dele, nada vai mudar. O lipedema vai, melhora, piora. Então, ele tem que ter essa virada de... E a nutrição, ela não entra só também nessa parte da desinflamação, mas, por exemplo, numa fase de ganho de massa muscular. Sim. Que, como a gente já disse aqui, são pacientes que têm mais dificuldade de ganho de massa muscular, principalmente nas pernas. E a nutrição, ela entra muito em potencializar essa melhora desse músculo. É um cálculo individualizado, né? Daí que a gente faz. Então, tem uma quantidade de proteína que a gente precisa dar, uma quantidade de gordura boa para aumento de massa muscular. Se não tiver isso, como é que vai ser? E aí, a parte de alimentos permitidos, Rafa, vamos lá, que entra muito a suplementação que a gente dá para desinflamar o organismo. Então, o ômega 3 é o ponto-chave que eu falo para desinflamação de intestino, do lipedema do organismo em si, né? Ele é um anti-inflamatório natural. E a coenzima Q10, que não tem em alimento, mas a gente tem que suplementar, né? Que ela reduz o estresse oxidativo, melhora a função mitocondrial, consequentemente você diminui o processo inflamatório. Então, são 2 suplementos que a gente precisa dar para o paciente, além da alimentação. A gente gosta muito do ácido lipoico também. Também. Da curcumina, resveratrol, também, resveratrol. Tem vários, tem né? vários. Tem vários antioxidantes que a gente vai... E vai fazendo por escala, né? Ao invés de dar tudo junto, vai indo devagarinho, desinflamou. Então, tá bom, vamos para uma outra parte. E tem o protocolo de injetáveis também, não é isso? Que tem toda essa... Que aí a gente pega tudo isso e coloca direto. Coloca no injetável, para ter um resultado excelente, né? Sim. Excelente. Muito bom mesmo. E tem uma única coisa que as pessoas não se atentaram ainda, mas o colágeno com o ácido hialurônico não é dado para o paciente com lipedema. Porque ele promove edema. O ácido hialurônico, ele promove edema. E aí, depende do grau do lipedema. Claro que num grau baixo, o paciente não vai notar diferença no aspecto da perna. Mas do segundo grau, são 4, 5, né? Tem vários. Tem classificação que são 4 graus, outras são 5. Né? A partir do segundo, a hora que você coloca um colágeno hidrolisado com adição de ácido hialurônico, você promove esse edema. E aí piora o aspecto da perna. Olha, interessante. Então, é uma coisa que a gente exclui na dieta da suplementação. O ácido hialurônico, você falou, eu tô lembrando do PMMA também, que é algo que tem se falado muito, que pode piorar o lipedema, tem relação com vitamina D também, que está sendo bem estudada. Né? A gente está tendo vários estudos, né, para nosso bem-estar. E são mulheres que têm uma flacidez grande, principalmente no tratamento, a hora que desinflama, elas ficam um pouco mais flácidas. Mas aí hoje tem se estudado muitos bioestimuladores para esse tipo os bioestimuladores injetáveis para esse tipo de flacidez. O DI é uma paciente que geralmente consome muito carboidrato e pouca proteína. Então, o que ajuda na flacidez da pele também é a quantidade de proteína. Então, quando a gente faz o recordatório alimentar, você vê lá carboidrato, e a quantidade de proteína é muito baixa. E você pega muito no pé para aumentar a ingestão de proteína. Isso faz toda a diferença na flacidez. É impressionante. Por isso que na cirurgia a gente tira a gordura e coloca dentro do músculo.
Porque a gente sabe que quando a gente coloca essa gordura dentro da musculatura, e no caso do lipedema a gente faz na musculatura do vasto lateral, principalmente, que é aquele músculo que dá perna lateral, bonito, que toda mulher quer ter, Tá. né? A gente coloca ali em torno de 250 ml de gordura dentro da musculatura. A gente sabe que essa gordura ela vai favorecer o desenvolvimento desse músculo. E aí vai aumentar a força muscular do paciente com lipedema. Então, durante a cirurgia, a gente já faz esse estímulo da musculatura Que do legal. paciente com lipedema, é muito legal. E as tecnologias que são usadas também, elas também ajudam nessa flacidez de pele, No né? lipedema, a gente utiliza pelo menos 3 tecnologias, né? Eu gosto bastante do jato de plasma, do Vaser, e a cereja do bolo aí para lipedema é o Morpheus, né? Que é a radiofrequência microagulhada, Tá. que é o que vai deixar a pele mais lisa, vai ilustrar, vai fazer essa retração de pele bem efetiva. E todas as pacientes fazem nessa cirurgia de lipedema. 100%. A gente já põe no pacote já para fazer. E isso tem que manter, Rafa, esses tratamentos. Não, depois da cirurgia não. Depois da cirurgia a gente vai manter com outros tratamentos clínicos, né? Menos invasivos do que esse que a gente faz durante a cirurgia. É isso, Pedro. Queria saber de você sobre os principais desafios da nutrologia e da nutrição para o paciente com lipedema, né? O que Adesão você à percebe aí? É difícil. Rafa, adesão à dieta e deixar de consumir o açúcar. É a maior dificuldade que eu vejo nas pacientes. Pelo próprio processo de estresse, né, ansiedade, elas melhoram muito, mas em vários momentos, porque eu tô de TPM, eu caí no doce, no carboidrato, porque eu tive um problema e tomei uma taça de vinho. Então, a adesão da dieta certinha, 100%, é a parte mais difícil. Quem Paciente. nunca, né? Quem nunca? E aí a gente tenta acalmar, não, então tá bom, vamos equilibrar, né? Tudo é um equilíbrio na vida, mas é importante para você reduzir processo inflamatório, para você ter um aspecto melhor, uma qualidade de vida melhor. E aí ela começa a entender, mas é a parte mais difícil. Por isso que é legal a multidisciplinar, né? Que você entra com essa educação, a Andressa entra com o remedinho para tirar a vontade de comer, tirar a vontade de Ansiedade. comer o doce, controlar a ansiedade. E é por isso que dá certo. Não, André, essa é peça-chave, gente. E uma das coisas que, só para finalizar, que eu acho que é importante falar, eu queria até saber, assim, o que você, na nutrição, pode oferecer, por exemplo, para o paciente, para o pilar do sono. Que a gente sabe que é muito importante essa paciente ter horas de sono, em média 8 horas, porque isso realmente muda o aspecto do lipedema no dia seguinte, e a dor. A gente dá alimentos ricos em triptofano. Então, por exemplo, a banana é uma coisa que a gente dá bastante. Uva passa eu até dou, mas eu evito porque ela tem um índice glicêmico um pouco mais alto. O abacate com cacau em pó à noite, na ceia, né? A gente costuma dar, porque tem tanto a gordura boa quanto o triptofano do cacau, né? Em si, não é o chocolate em pó, é o cacau. Facilitam no processo do sono. E eu dou muito chá de mulungu com chá de camomila, que é um chá relaxante. Então, é que eu tenho usado bastante, assim, e dá certo. E higiene do sono, né? O preparo para o sono. Não utilizar celular até 2 horas antes de dormir, o que é muito difícil, mas a gente pede para o paciente, né? Não ficar com a luz, pelo menos na intensidade um pouco mais baixa. E todo esse processo, exatamente. Não, isso é muito legal, porque é muito importante a gente avaliar o sono dessas E meditação. Não sei se nos últimos congressos que a gente teve, nos cursos também de lipedema, foi muito falado da prática de yoga e meditação, que é para exatamente acalmar e ter uma melhora na qualidade do sono. E também a partir do momento que você aprende a respirar, você controla sua ansiedade, você controla seu intestino. Então, acaba envolvendo os outros pilares aí que vão influenciar no lipedema. Então, a meditação também é bem indicada, né? É bem indicado. Legal, então hoje chegando em casa, ao invés de comer brigadeiro, vou comer esse abacate, meditar e tomar esse chazinho para dormir bem. Triptofano na... Delícia. Na veia. Delícia. Eu não sabia que a banana também aumentava a sono. Achei que banana à noite tirava, sei lá. Não, a gente dá muito banana para quem não digere bem por conta da histamina, né? Que fica, eu tenho azia com ela em processo in natura. A gente dá ela cozida, põe no micro-ondas, cozinha, põe um pouquinho de canela. Nossa, Rafa. A maçã não, né? A maçã aumenta, desperta. Não, até que não, Rafa. Não tem esse... Não desperta, não. Tem um negócio que você comer uma maçã equivale a 2 cafés, é mentira isso. Como assim? De acordar, que você fica mais acordado. Tudo.
Nossa, Rafa, não sabia disso. Eu vi isso aí. É? No Instagram, é muito confiável. Fonte. Não, então você deleta essa informação. Não tem cafeína na maçã. A gente pode comer maçã Tô tudo comendo todo dia de manhã pra acordar. É bom pra saúde cardiovascular, né? A maçã. Colorante. É? Não, então, tá valendo, né? Pectina, pode comer, Rafa. É isso aí, Fer. Muito obrigado por participar. Tamo junto nessa. Tamo junto, Rafa. Obrigada pelo Valeu. CD, obrigada pelo convite, Obrigada pela a você. parceria. De muitos anos ainda, né? Sem dúvida. Vamos brindar, então? Boa noite, Boa pessoal. noite. Finalizamos agora nosso protocast especial sobre lipedema. E a gente tem um convite muito bacana para fazer para você. Aproveitando que junho é o mês de conscientização do lipedema, agora no dia 30 a gente vai realizar um evento em homenagem a essas nossas pacientes de lipedema e você é nosso convidado. Esperamos você.